Olá pessoal, depois de uma pausa devido às eleições, estamos de volta com o nosso canal Alimentando Corações. Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. E hoje nosso convidado é muito especial. Ele é formado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, mestre e doutor também pela mesma universidade. É professor licenciado da Universidade Federal do Ceará e do curso de pós-graduação da UES. Estou falando aqui do professor Cleiton Monte, que também é um comunicador. Cleiton, muito obrigado. Só fiz a introdução aqui do seu currículo, mas você tem um currículo extenso e, além de tudo, é um cientista político. E a gente vai conversar muito sobre política hoje. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Aglaís, pelo convite, pela aposta nesse formato. Eu acho que esse formato é a grande novidade da comunicação e ele é necessário e espero que a nossa conversa aqui possa trazer bons frutos. Cleiton, a primeira pergunta. Nós saímos de um processo eleitoral nacional, né, das eleições municipais no país, em que você viu, né, disputa principalmente nas grandes capitais, alguma polarização com a extrema-direita. A grande mídia vem divulgando que o Centrão foi o grande vencedor das eleições. Você, como cientista político, qual a análise que você faz desse processo? Muito bem. Vamos primeiro colocar os resultados, né? Quando se fala que o Centrão foi o vencedor das eleições, a gente está falando de 3 ou 4 partidos, que são partidos que oscilam na política brasileira, que foram designados de Centrão porque acabam não assumindo a natureza ideológica e são pragmáticos na vida política. Então, esses partidos foram os que conseguiram a maior parte das cadeiras, né? Legislativas, maior parte das cadeiras no Executivo Municipal, isso é fato, né? Então... Você pegar, por exemplo, o PSD, dando um exemplo claro, ganhou Minas e ganhou Rio de Janeiro, isso, por exemplo. PP. Esses partidos, eles conquistaram uma parte, mas isso não é novidade, porque se você pegar as 3 últimas eleições municipais, esse movimento ele já é uma tendência, ele já vem se confirmando, porque a eleição municipal ela é diferente da eleição estadual, das eleições nacionais. Ela está muito ligada a conjunturas locais, a questões da vida, correlação de forças. Da vida diária do cidadão do município. Isso, da vida diária. E aí as estratégias são bem colocadas, por exemplo. O que é que eu percebi? Vamos pegar as 2 grandes forças da política brasileira. Vamos pegar o bolsonarismo. Aqueles candidatos que se apresentaram abertamente como bolsonaristas, a gente teve muitos no Rio de Janeiro, teve muitos na região do Centro-Oeste, aqueles que se colocaram abertamente como bolsonaristas, a maioria perdeu a eleição, né? Então, esse é um diagnóstico. Qual foi a estratégia da frente de centro-esquerda, qual foi a estratégia do Palácio do Planalto e do presidente Lula? Eu recordo, Aglaís, que teve até inclusive uma reunião da presidente do PT com os partidos da frente, e essa reunião já havia sido colocado que o Partido dos Trabalhadores ele iria priorizar a sua base aliada, a sua coalizão, né? Tendo em vista um projeto nacional. E isso acontece em várias partes do mundo. Você abre mão, né? A gente tem que refletir bastante, porque você tem alguns comentários de jornais, inclusive, eu já fiz essa crítica pública, de dizer que o PT sai enfraquecido. Olha, você sai enfraquecido se você delibera que você vai lançar um maior número de candidatos. Se há um maior número desses candidatos, eles perdem a eleição, aí sim você tem um vetor de enfraquecimento. Agora, se você abre espaço para aliados disputarem as eleições... Como no caso do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes. Vários, e de municípios pequenos também. Estou dando essa da capital porque é uma referência importante. O Eduardo Paes foi prefeito eleito no primeiro turno com apoio, inclusive, do PT. Isso, e vários municípios. Então, assim, essa foi uma escolha estratégica do partido. Né? Então, esses movimentos, eles aconteceram... PT e Partido de Centro-Esquerda, eles ampliaram a representação, né? Perderam espaços em capitais, né? Isso é importante mencionar. Isso quer dizer, eu costumo dizer, Glácio, que toda eleição é um ensinamento.
E toda eleição ela é inovação. Em que sentido? Você não tem duas eleições com o mesmo formato, com a mesma dinâmica. Isso significa que esses partidos, eles têm que analisar melhor, discutir melhor a sua inserção nas capitais. Isso aí é fato, né? No Nordeste, em São Paulo. Eu acho preocupante, por exemplo, quando eu vejo o PT perdendo espaço em São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente nas médias cidades, que você tinha sempre o PT ali inserido. Então, isso enseja uma reflexão. Por que isso aconteceu? Como é que isso reflete diretamente no cenário nacional? Então, essa reflexão, eu acredito que já está sendo feita. Nós tivemos uma eleição em Fortaleza, uma eleição muito disputada, e tinha duas candidaturas diferentes em algumas outras capitais, mas bem delimitadas. Você tinha a candidatura do PT, com Evandro Leitão, a candidatura vencedora, com diferença aí mais de 10 mil votos, e tinha uma candidatura muito identificada com o bolsonarismo. Isso tornou uma grande frente contra o PT nessa eleição. E essa eleição ela teve uma importância nacional. Inclusive ontem, nós estamos gravando essa sexta-feira, ontem teve uma reunião da executiva municipal do PT, em que foi reforçada a importância da eleição do Evandro para o projeto nacional e estadual. Isso. Na sua análise, a vitória do Evandro, impedindo que o bolsonarismo pudesse entrar, governar a quarta capital do país, qual a importância da vitória do Evandro aqui em Fortaleza nessa disputa de hegemonia? Pronto, é muito grande, aí concordo com você, Fortaleza se tornou central na disputa, tanto é que colegas da Folha de São Paulo, olha interessante, eu acho que eu nunca vi a eleição de Fortaleza sendo coberta por tantos veículos nacionais. A gente tinha aqui Folha de São Paulo, Isto É, Revista Veja, o Estadão, estava todo mundo aqui cobrindo essa eleição. Então, o que acontece? Isso traz mais responsabilidade, que a capital é comandada pelo PT. Já tive até a oportunidade de escrever sobre isso. Se torna vitrine. Eu li seu artigo. Se torna vitrine. Isso quer dizer que, como o partido tem o comando dessa capital, é óbvio que isso vai ser utilizado, claro, pelo partido, mas também pelos opositores. Então, nas próximas campanhas, a Gladys 2026, 2028, Fortaleza vai ser central na disputa nacional, né? Por quê? Porque o modelo de gestão vai ser colocado em avaliação, vai ser colocado diretamente em avaliação. Então, isso é fundamental para que o partido realize uma gestão democrática, inovadora, consiga atender às suas demandas, às propostas que foram apresentadas junto à população, né? E isso é muito importante que aconteça num constante diálogo, né? com as comunidades, com as periferias, que esse foi um dos grandes gargalos do prefeito Sarto. Porque foi o prefeito. Qual foi a imagem? Eu lembro que a gente fez uma pesquisa, agora se me permite colocar aqui, apresentar para vocês. No começo do ano de 2024, a gente fez uma série de grupos focais para avaliar a imagem que a população de Fortaleza tinha sobre o prefeito Sarto. E o que a gente percebeu? Com vários grupos de faixas etárias diferentes, renda diferente, a gente fez aquela segmentação tradicional de pesquisa de opinião. Era praticamente consenso, tanto das pessoas com baixa escolaridade, com baixa renda, das com alta escolaridade, a ausência do prefeito. Quando começou a campanha, e todo mundo partiu contra o prefeito, né, fazendo críticas ao prefeito, isso acabou colando na população porque já existia a imagem de um prefeito ausente. Eu acho que o grande desafio para o prefeito eleito, Evandro Leitão, é se tornar um prefeito presente. E aí a presença, vou pegar aqui o parâmetro a partir de uma entrevista dada pelo prefeito de Recife, João Campos, do PSB, porque tem a presença física e a presença também de gestão na vida das pessoas. Sim. Quando a gente fala da presença, não é só a presença do pessoal. Claro. E ele falando da importância de uma inclusão digital. E Recife hoje é uma imagem, foi construído o cinturão digital, e hoje
os serviços da prefeitura chegam até as pessoas através do seu celular. Ele falou exemplo, por exemplo, da gratuidade do transporte público. Quando a pessoa completa a sua idade, aquela gratuidade já chega através de um aplicativo para as pessoas que serão beneficiadas. Isso. Quando você fala dessa coisa da presença, a presença da gestão. Então hoje a inclusão digital, o desenvolvimento tecnológico é fundamental para aproximar a gestão do povo, não é isso? E hoje em dia, Aglaísson, essas tecnologias elas já existem. A gente tem vários cases de sucesso. Você citou Recife, mas a gente tem várias cidades, capitais que já estão realizando esse processo. Nós temos instituições ligadas ao Estado e também próximas ao município de Fortaleza que podem fazer a gestão desse tipo de ferramenta, que já tem articulação para isso. Fortaleza já existem projetos, Fortaleza provavelmente vai ser a capital nacional da inteligência artificial. Existem projetos do governador Elmano de Freitas, em parceria com o FOCAP, com o IFCE, com o Centec, de tornar Fortaleza a capital, né, da inteligência artificial. Então, se nós vamos conseguir articular tecnologia de ponta, isso tem que chegar também como serviço público. Né? Por exemplo, você falou o caso de Recife. Recife saiu na frente com relação à vacinação. Exato. Por quê? Por causa desse processo de inclusão digital. Além dos serviços públicos, na área da saúde, na área da educação, de assistência, eu penso que a inclusão digital está muito ligada também a algo que a gente chama de letramento digital. Por incrível que pareça, Glácio, a grande parte da população ela tem acesso, ela consegue movimentar o básico das ferramentas digitais. Grande parte da população muitas vezes tem dificuldade de mandar um e-mail, tem dificuldade de utilizar um caixa eletrônico, principalmente população 50 mais. Então, cabe à prefeitura também trazer essa população para o mundo digital, ou seja, para que essa população possa usufruir do serviço. Você vai, por exemplo, não adianta você ir a uma regional e lá eles disserem para você que você tem acesso àquilo a partir de um aplicativo e aquela pessoa não saber mobilizar um aplicativo. Então você tem um aplicativo e a população ou não sabe que existe aquele aplicativo ou não sabe movimentar. Então a gente também precisa de um projeto e de um processo pedagógico. Ou seja, o prefeito João Campos, lá do Recife, junto com esse processo de inclusão digital, ele trabalha isso nas escolas do município. As crianças lá da escola do município, que também é algo que pode ser feito aqui em Fortaleza, elas têm ferramentas de inclusão digital nas escolas da rede municipal. Isso já facilita muito para a criança, para o adolescente e para a família, né, que vai ser beneficiada. Agora, Cleiton, deixa eu fazer mais uma pergunta a você sobre essa temática das eleições. Você falou que a eleição municipal, as pessoas votam muito a partir do cotidiano delas. Isso. A preocupação com a cidade, com o serviço que é prestado pela prefeitura, se aquele candidato passa realmente segurança de que aquele serviço vai ser bem feito, mas isso, claro, que o resultado da política em si, ela tem um impacto na disputa de hegemonia mais geral. Claro. O resultado final de toda a eleitoral do processo que a gente vivenciou esse ano, você acha que terá impacto nas eleições daqui a 2 anos para a disputa nacional? Eu acredito que sim. O que acontece? Existe uma frase que já é clichê na política, que uma campanha começa quando a outra já termina. Né? O resultado é anunciado. Exato. A partir do momento que o resultado de uma campanha, de uma eleição, ele é anunciado pela Justiça Eleitoral, já começa a outra campanha. Então, assim, não existe vácuo e não existe intervalo. Então, o que vai estar na mesa para a eleição de 2026? Uma disputa para governo do Estado, para senador, que é sempre uma disputa também, como é uma disputa majoritária, os partidos buscam esse espaço. Para deputado estadual, para deputado federal, o que a gente tem na mesa? Qual é o mapa político? Qual é o peso de cada um dos partidos? Qual é o tamanho de cada uma das lideranças? Tamanho real. Porque existe um processo, Gladys, eu até comecei a escrever sobre isso, um processo de miopia política. O que é miopia política? Muitas vezes
tem determinadas figuras do meio político que elas se percebem muito maiores do que elas realmente são. E o que é, como é que a gente sabe o que é realmente são? Qual é o seu tamanho de base? Quais são os grupos que você dialoga? Qual é a sua representação social? Né? Qual a sua influência para uma determinada categoria? Qual é o seu peso em determinado território? Isso é representação de fato. Então a gente tem lideranças que são acometidas por uma miopia política. Né? Elas se consideram maiores. Então, essa eleição de 2026, a próxima eleição, ela está ligada ao mapa político de hoje. O que é que a gente conseguiu? Qual é o peso, por exemplo, do grupo do governador na região metropolitana de Fortaleza, no Cariri, na região norte? Nas macro-regiões do estado. Nas macro-regiões. Qual o peso que se tem? E a partir desse tabuleiro político, você monta as estratégias para 2026. Então isso está interligado. Logo após as eleições, começaram a ser divulgados pela Polícia Federal todo o resultado de uma investigação na tentativa de golpe que houve no Brasil. Você viu que pós eleições que Lula volta ao governo, a extrema-direita insatisfeita ensaiou fazer um golpe, inclusive com relatos que deixaram o Brasil perplexo. O planejamento de assassinato do presidente, do seu vice Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Para o bem da democracia, para o bem do povo brasileiro, o golpe não se efetivou, embora em 8 de janeiro do ano passado foi aquela situação, né, em Brasília. Eu acho que as instituições mostraram força, houve uma reação, mas isso mostra ainda o caráter ultraconservador da extrema-direita brasileira, que teve já o maior partido fascista, o segundo maior partido fascista do mundo, né? E acho que o partido nazista alemão, você me corrija, o país que teve mais filiado depois da Alemanha era o Brasil, porque tinha uma filiação internacional. Sim. Então isso... O integralismo. O integralismo, né? Isso. Isso mostra que nossa sociedade ainda precisa de um choque de democracia nas suas instituições. O Brasil tem uma oportunidade novamente de ser passado a limpo. Nós tivemos um processo pós-ditadura vivenciado pelos outros países da América do Sul, Uruguai, Chile, que foi uma ditadura muito violenta do Pinochet, mas Pinochet, não esqueçamos que morreu em prisão domiciliar, foi punido. A Argentina, generais foram punidos, e lá dificilmente você escuta a possibilidade de tentativa de golpe, é algo que a sociedade argentina abomina. No Brasil não, houve uma anistia a ditadores, e nós temos uma oportunidade novamente de fazermos justiça e punir golpistas. Qual é a sua análise sobre essa situação que a gente vive hoje? Muito bem. Primeiro, eu vou começar com a última parte da sua fala. Tem um livro de uma historiadora brasileira, Lilia Schwartz, chamado Sobre o Autoritarismo. E ela coloca várias situações de como o Brasil é marcado por uma série de tentativas de conciliação e de empurrar determinados problemas para debaixo do tapete. Você usou agora, colocou o caso da ditadura militar. Nós não punimos, nós não avançamos com uma série de inquéritos, com uma série de investigações que deveriam ter ocorrido. Nós não passamos toda essa herança a limpo, né? E isso, claro, esse passado ele volta para nos atormentar. Então essa é uma tradição brasileira. Na Alemanha, você falou do caso agora do Partido Nazista. Na Alemanha, pós-guerra, pós-segunda guerra, com a derrota da Alemanha, com a derrota do Partido Nazista, o governo social-democrata, a coalizão social-democrata que ganhou, a primeira coisa que eles fizeram foi produzir uma legislação antinazista. Porque o que é que eles perceberam? O Partido Nazista, as lideranças nazistas, várias delas foram eleitas. E foram eleitas mesmo que com um discurso abertamente antidemocrático. Porque a democracia, ela, a partir do momento que ela abre a possibilidade das mais diferentes correntes,
ela tem que ter uma trava para impedir que ela seja destruída por dentro. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você fala de partidos que se aliam ou que defendem golpe, esse partido já não é democrático. Exatamente. Quando você fala de partidos e de lideranças que estão vinculadas à ruptura institucional, assassinatos, esses partidos não são democráticos. Então, nós temos que ter, primeiro, nós temos que ter uma legislação que possa, partidos envolvidos com qualquer movimento de ruptura institucional, são partidos que devem ser banidos, devem ser excluídos. Por quê? Porque são partidos que negam o próprio aparato democrático. Lideranças que estão envolvidas com o golpe de Estado são lideranças que não tem como disputar a eleição. Primeiro que são lideranças que não aceitam o resultado. Esse caso do golpe do ex-presidente Bolsonaro, a liderança que não aceita. Como é que começou o nosso processo de crise política, Gleison? Começou a partir do momento que o ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, não aceitou o resultado eleitoral de 2014. Você recorda disso? Sim. O que acontece? Nós tínhamos uma tradição, desde a redemocratização, em todas as eleições, por exemplo, que o presidente Lula perdeu para o Fernando Henrique Cardoso, você tem aquele rito, né? Você liga para o candidato que foi eleito, você faz um comunicado público. A partir do momento que isso morre e que o derrotado vai questionar, você cria uma crise institucional. No caso do Bolsonaro é mais grave porque é uma crise institucional com apoio de parte das Forças Armadas, exatamente, com alto comando. E isso exige o quê? Exige um novo projeto de defesa nacional, que deve ser perpetrado por quem? Pelo comandante-chefe das Forças Armadas. O comandante-chefe das Forças Armadas é uma força civil, é o presidente da República. Presidente da República, pela nossa Constituição. E aí nossa Constituição, ela tem um resquício que ficou na Constituição. É inadmissível que ainda existe na Constituição dispositivos como garantia da lei e da ordem. Esses dispositivos que a pressão do lobby militar fez com que mantivesse na Constituição, cria a imagem para os militares e para os ensandecidos da extrema-direita que os militares são poder moderador. E que não existe isso na Constituição. Não existe, em hipótese alguma. Então, assim, a partir do momento que eles se veem como poder moderador, eles se colocam na posição acima do povo. Então, assim, olha, independente do resultado, o poder civil tem que estar alerta e tem que estar submisso ao comandante. De jeito nenhum. Os comandantes das três armas, independente do inclinação política dele, ele é submetido ao chefe da Força Civil, eleito que é o presidente da República. Que é o presidente da República. Então, assim, o que aconteceu e o que a Polícia Federal demonstrou, ela exige resultados. Primeiro, resultado imediato. É completamente absurdo qualquer tentativa de anistia do que aconteceu. Exato. Nós temos E o Bolsonaro ontem pedindo anistia. Por quê? Porque a anistia nesse movimento, Gleison, ela vai ser o combustível para a impunidade. Exatamente. A partir do momento que você anistiar esse grupo, o que acontece? Vamos ter eleição em 2026. Você acabou de mencionar a eleição em 2026. Qualquer que seja o resultado, se o resultado não... A extrema-direita for derrotada? Se ela for derrotada, se não for satisfatória para esse grupo, eles vão orquestrar qualquer outro movimento nessa linha. Então, primeiro, e aí tem que ser a sociedade. Isso não é uma bandeira de um partido, isso é uma bandeira da sociedade. A sociedade deve se colocar em marcha, exigir anulação de qualquer projeto que visa anistia. Esse é o primeiro ponto. Segundo, reconfiguração das nossas Forças Armadas, redefinição do projeto nacional e, claro, ligação do alto comando diretamente subordinado às premissas do governo eleito. Eu acho que esse é o ponto principal. Extrema direita, extrema esquerda, centro, conservador, liberal, isso são tendências e são marcas ideológicas da democracia. Quando é que você sai dessa linha? Quando é que você sai
do jogo democrático? A partir do momento que você prega e você age, porque não foi só uma narrativa, que é o que você planejou, organizou, não possível execução plena. Agora, a partir do momento que eu coloco um militar armado para te perseguir, te acompanhar no teu dia a dia, e o cara tá disposto, armado, o cara tá armado, e quem ele é? Ele não é uma força particular, ele é o Estado. É o Estado, exatamente. Primeira coisa, ele é o Estado. A partir do momento que eu pego um militar para perseguir opositores armado, porque a Polícia Federal liberou áudios e você... O ministro Alexandre de Moraes, ele foi alvo em alguns momentos. O presidente Lula correu de ser envenenado. Então, isso não é uma narrativa. Por que não é narrativa? Porque ocorreram reuniões em horário de expediente, mais grave ainda. Então, o cara, ele tirou... Usou o Estado, usou o governo para planejar as ferramentas do Estado para... planejar assassinato, destruir a democracia, o Estado Democrático de Direito. Pronto, então isso tem que ser tratado com total gravidade, né? Isso tem que ser total gravidade, e a gente tem que tomar decisões imediatas, urgentes, para evitar que esse movimento ele continue para 2026. Perfeito. Agora, pelo outro lado, você mostra que algumas instituições do Estado brasileiro estão maduros, estão reagindo do tamanho da crise que exige que essas instituições possam estar agindo. Estou falando aí especificamente da Polícia Federal e do STF, do Poder Judiciário Brasileiro. A reação do STF, da Polícia Federal, dos órgãos de investigação tem tido uma linha republicana e ao mesmo tempo transparente com a sociedade. Isso é fundamental. Eu queria que você fizesse um comentário sobre o papel do STF nesse momento pós tentativa de golpe no Brasil. A importância do STF, porque assim, o Congresso Nacional, o que a gente vê é parte do Congresso mais identificado com o bolsonarismo, tentando um projeto de anistiar os golpistas. Acho, pela divulgação das descobertas que está sendo apresentado para a sociedade, fazem com que ele recuem dessa tentativa, mas mesmo assim ainda não desistiram disso. E eu queria que você comentasse sobre o papel das instituições brasileiras diante dessa crise. Muito bem. Mesmo o Legislativo, aliás, mesmo o Congresso Nacional, ele é pressionado. Então, assim, o que acontece? Por mais que a gente tenha dentro do Congresso Nacional, ligando à mesa diretora acordos, esses acordos, eles muitas vezes são desfeitos a depender da opinião pública. Então, assim, ocorreu uma mudança de opinião pública acredito que com o que foi exposto, né, o que foi apresentado. Claro que tem aquele grupo que não vai mudar de opinião, porque é um grupo mais sectário, fundamentalista. Então, como eu já vi nas redes sociais, isso aí foi uma criação do PT, isso foi uma criação do governo. Então, assim, mas aquele grupo que não está ligado a nenhuma das forças, esse grupo, não, peraí ainda. A gente pode até votar o cara ligado a assassinatos, né, a movimento de ruptura institucional, aí isso altera. Eu penso que... Isso combinado com a morte trágica de um bolsonarista que tentou jogar uma bomba. Pronto. E isso mostra que não foi só uma narrativa. Isso é um fato concreto. Ação, tem uma série de ações. Eu penso que o que aconteceu, eu lembro de uma imagem pós 8 de janeiro, quem está aqui nos acompanhando talvez recorde, o presidente Lula convocou, alguns dias depois, o presidente do STF, o presidente do Senado, governadores, e fizeram uma caminhada. Aquela imagem ficou muito marcante para mim, porque ali a defesa do Estado Democrático de Direito. Então, o que acontece? Hoje você tem, mesmo aqueles que se opõem ao presidente Lula, ao governo que está no Palácio do Planalto, mas essas pessoas, elas sabem que existe uma série de mecanismos, e um deles
é o Supremo Tribunal Federal, você tem a Polícia Federal, instituições que estão agindo de uma forma democrática, de uma forma republicana. Quem teve a oportunidade de ler o relatório, deu uma lida no relatório da Polícia Federal, você vê que ele é extremamente fundamentado. Não é aquela costumeira ação que a gente viu na Operação Lava Jato, por exemplo, cheio de furos, cheio de filigramas, de artifícios, né? Malabarismos jurídicos. O relatório da Polícia Federal é bem fundamentado. Eu penso que o STF, tenho críticas ao STF, acho que o STF ele deveria aparecer menos no sentido midiático e político. Isso é a minha visão de judiciário. Né? A partir do momento que o juiz quer aparecer mais que os autos, isso é um problema em qualquer momento. Então, você tem o comportamento de alguns ministros, não apenas do STF, mas do judiciário, que querem ter mais atenção. A Lava Jato foi muito isso. Foi muito isso. Então, assim, figuras que utilizam do seu poder que a máquina e o judiciário lhe traz, para colocar em ação o seu projeto ideológico. Então isso é muito complexo, é muito grave. Então eu penso que nesse caso do golpe, o STF está atento, o Congresso Nacional está se movimentando, existe aquele grupo realmente, Aglaés, que busca anistia, porque é um grupo muito grande no Congresso Nacional, mas ele já sofre pressão, né? E não se engane, o mundo olha o Brasil. É isso. Né? Eu estava visualizando. A minha próxima pergunta era sobre isso. No final de semana, todo esse movimento de golpe de Estado, ele tem cobertura permanente. Tem um jornal francês que ele criou uma seção na página do jornal para trazer o desdobramento dessa crise. Os jornais europeus, jornais americanos da América Latina, dos Estados Unidos da América Latina. Então, assim, o Brasil está sendo visto pelo mundo. Então, não às vezes você vê análises até mais críticas fora do Brasil do que no Brasil, da imprensa. Porque você tem uma parte da imprensa também que fica aqui e ali, fica... Ensaiaram, você deve lembrar, acho que a Folha de São Paulo, dando espaço para o Bolsonaro fazer artigo, ensaiando, inclusive, defendendo uma possível anistia dos atos de 8 de janeiro do ano passado. Com as novas revelações, eles tiveram que recuar sobre essa posição. Mas é isso que você falou. Muitas vezes, os grandes meios de comunicação daqui, coniventes, sempre com poder autoritário e aliado com a grande elite do Brasil, eles são ou coniventes ou são pares também de golpes que foram dados no Brasil. Muitas vezes a imprensa estrangeira relata mais. Mas foi tão absurdo o que foi descoberto pela Polícia Federal que tiveram que recuar. E eu penso que a grande imprensa ela tem que rever esses posicionamentos. Eu lembro que na época da Operação Lava Jato, que você tinha escutas ilegais divulgadas no mesmo dia. Eu lembro que eu fiz um comentário, inclusive, para o Estadão. Participei de uma matéria do Estadão na época, que eu fiz uma crítica tanto à Folha de São Paulo como à TV Globo. Disse assim, gente, como é que você pega uma escuta de uma presidente da República ilegal, né? Como é que você disponibiliza isso? Porque o editor do jornal, ele já parte do princípio que aquilo dali é ilegal. Então, ele já joga aquilo na TV, que depois é repercutido nas redes sociais, cria uma crise institucional, cria uma situação de insegurança para um chefe de Estado. Em outros países, você teria esse grupo ligado diretamente a esse movimento, respondendo processos duríssimos, né? Então, o que acontece? A gente não pode, tergiversar quando o assunto é a defesa da democracia. Então, assim, você pode ter uma determinada ideologia, opinião, interesse, votar de uma forma, votar de outra, isso aí faz parte do jogo. Mas a partir do momento que você tem um espaço de comunicação, um grande espaço de comunicação, e você abre espaço, você dá espaço para figuras atacarem instituições,
desprezarem o processo eleitoral, atacarem determinadas figuras, você, de certa forma, você está sendo conivente com esse movimento. E não existe aquela narrativa demagógica, mas todas as vozes devem ter espaço no meio de comunicação plural. Aí eu questiono esse tipo de argumento. Todas as vozes que são democráticas, todas as vozes que não atentam contra direitos, todas as vozes que não atentam contra liberdades. Você falou uma questão que é muito usada pelo bolsonarismo, que é o direito da livre expressão, da liberdade, que isso é uma falácia também. Isso. Porque no momento que eu começo a divulgar que você é uma pessoa de comunicação e sabe da importância de você na comunicação ser o mais verdadeiro possível. Isso. No momento que eu começo a disseminar fake news, mentiras, e repito, ali é uma estratégia de disputa de hegemonia. E muitas vezes o bolsonarismo utiliza isso, que quer limitar. Você hoje tem, por exemplo, o proprietário do antigo Twitter, o X, que ele interferiu diretamente na eleição americana. E em alguns países estão bloqueando a entrada, porque tem um processo de disputa de hegemonia em andamento. E a comunicação é fundamental. E isso confunde muitas vezes para o cidadão comum de que não, estão impedindo que eu possa falar o que eu bem entenda. Não é bem isso, tem um limite, não é isso? Isso. Existe uma expressão na comunicação e na ciência política chamada de era da pós-verdade. Uhum. A gente vive era da pós-verdade. Da pós-verdade. O que era da pós-verdade? Essas figuras, elas lançam um factoide, uma mentira, uma deturpação, e elas lançam para quê? Para buscar uma manipulação política, para buscar buscar um fato, para buscar links, cliques, né? Então o que acontece? Depois elas se preocupam em dizer que aquilo não foi bem assim. Eu lembro do caso do Marçal, por exemplo. Exatamente. Divulgou lá um dossiê, um exame contra o Boulos, e aquilo extremamente alterando o resultado e colocando aquilo nas redes sociais, e depois não foi bem assim, foi a minha equipe e tal. Então assim, as pessoas se preocupam, essas figuras se preocupam muitas vezes com o fato depois de publicado. Só que o estrago está feito. Porque depois que você lança uma informação, um dado, uma postagem, um vídeo, aquilo dali ganha o mundo. Se torna verdade. Se torna verdade. Mentira repetida. Então é complexo, isso altera o resultado das eleições, isso manipula opiniões, e isso é muito grave. Tanto é que praticamente todos os países democráticos estão pensando em formas de regulamentação das redes sociais. Quando a gente fala isso, mas isso é censura. Como assim? Por exemplo, hoje você tem casos, a gente está falando aqui da política, mas você tem casos de imagens de jovens sendo deturpadas por inteligência artificial. Leva para suicídio, inclusive. Isso, então assim, são casos muito graves que exigem uma regulamentação. E nós não temos. Exatamente. Nós falamos sobre a questão internacional. O Brasil hoje é uma economia que você vem crescendo, o Brasil se insere novamente no mercado internacional. Você tem aí teve um embate agora recente com a França sobre a questão da carne brasileira, porque tem um acordo para ser feito aí com a União Europeia, a França tentando impedir que o Brasil, dificultando a assinatura por conta da disputa local do Macron com a extrema-direita, com a Le Pen lá. Então, o Macron falando para a base francesa para poder fazer a disputa social lá, mas você vê, ao mesmo tempo, resultados eleitorais com o retorno do Trump nos Estados Unidos. Na eleição americana, a primeira vez que o presidente retorna, né, a cadeira de presidente, disputando no intervalo entre uma eleição e outra. É a primeira vez na história americana que isso ocorre. Então você vê uma ascensão da extrema-direita, mas tivemos uma vitória importante da Frente Ampla aqui no Uruguai. Essa coisa do mundo caminhando em caminhos diferentes, mas uma disputa de hegemonia muito dura. Né? Você, ao mesmo tempo, tem guerras ocorrendo, porque você vai redesenhando o mapa da geopolítica. Você, como analista, como é que você está vendo essa disputa internacional
e os rumos que o nosso planeta, nossa Terra está tomando. Perfeito. A geopolítica hoje, Aglaício, ela é extremamente perigosa, né? Uhum. Hoje a gente já tem, pelo quadro que se desenha, nós já temos analistas no mundo todo falando abertamente de possibilidade de uma terceira guerra mundial. Por quê? Porque geralmente quando você tem potências com armamento nuclear, você tem essas potências lideradas por figuras que têm algum tipo de moderação, que é o caso que não existe no presidente agora, presidente eleito Donald Trump, não tem qualquer tipo de moderação, que não tem no presidente da Rússia, né? Essas figuras não têm qualquer tipo de bom senso democrático, enfim. São figuras que estão abertas mesmo a esse tipo de conflito armado e permanente. E ao mesmo tempo Israel que avança sobre a região que ataca a faixa de Gaza, o Líbano. E é alimentado pelos Estados Unidos. Exatamente. O que acontece? Esse grupo ele se alimenta de crises. Por exemplo, pegar o caso dos Estados Unidos. Qual foi, pegando vários elementos que justificam lá a derrota, né, da Kamala Harris e a vitória do Donald Trump. Um dos elementos que mais destacava a percepção do cidadão médio americano de uma situação econômica desfavorável para ele, principalmente no meio oeste americano. Só para você ter uma ideia, a população latina votou em peso no presidente Trump. Mesmo um discurso de xenofobia. A gente esperava olha, mas o cara está dizendo que os porto-riquenhos são um lixo, né? E isso não tem entrelinha, não, era aberto mesmo, né? Que comem cachorros e, enfim, usava todo tipo de expressão, atacava os mexicanos. Mas ele teve em estados decisivos votações importantes de mulheres, negros e latinos. Então, por quê? Essas pessoas elas não passaram a não se sentir acolhidas pelas políticas do Partido Democrata, né? E a Kamala Harris é uma figura que titubeava. Ela nos debates, nas ações, ela não colocava, por exemplo, um plano de ação voltado para as classes trabalhadoras. Não existia isso, que foi a grande questão do Obama, foi o grande desempenho do Bill Clinton, você ter um programa de ação voltado diretamente para a classe trabalhadora que vive ainda esse momento conturbado pós-pandemia. Então, essa polarização ela existe, ela está demarcada no mundo todo, está presente na Europa, está presente no Brasil. Quando não se ganha o executivo, se ganha o legislativo, você tem uma força no legislativo. É uma extrema-direita com fortes traços racistas, homofóbicos, anti-mulheres, né? Assim, com a... Deixa eu te fazer uma abordagem, Cleiton, é o seguinte. O que é que eles têm em comum? Todos esses movimentos de extrema-direita. O discurso contra o sistema. Embora eles sejam o próprio sistema, né? Lula teve aqui no segundo turno da campanha do Evandro, em um discurso maravilhoso, ele disse: nós somos contra o sistema, eles são o sistema. Mas ao mesmo tempo esse discurso de que vão destruir o sistema porque o Trump que representa o capital, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o capital derramou muito dinheiro na campanha da candidata do Partido Democrata, que tem essa afinidade, por isso a dificuldade dela falar com o setor médio da classe trabalhadora americana, devido aos compromissos dela com o grande capital, principalmente o capital financeiro americano. Então, esse discurso, ele tem um limite, ele ganha a eleição, mas quando você ganha a eleição, você tem que dar resultado. O Trump perdeu a eleição porque não deu resultado. O Milei na Argentina está com dificuldade porque não deu resultado. O Bolsonaro usou de tudo no mundo, mas perdeu a eleição. Então, o resultado prático entre o discurso da vitória e ter que fazer a gestão e dar resultado tem uma diferença grande. Por isso a dificuldade da extrema-direita. E as cobranças são permanentes, porque a extrema-direita ela se vangloria de não aglutinar, né? Por exemplo, eu lembro quando o Bolsonaro foi eleito presidente,
Ele disse que não ia fazer acordos partidários, ia colocar quem quisesse nos ministérios. Exato. Então colocou as pessoas mais alopradas, mais incompetentes para assumir determinadas pastas, e a gente viu o que aconteceu na pandemia. Exato. Aí teve que recuar e fazer... Isso, criar exatamente. Teve que recuar para uma situação de sobrevivência. Senão ele ia perder o mandato. Então, assim, o que acontece? Essas figuras que muitas vezes não tem grupo de base de intelectuais, de administrador, o que é grupo de base? Você tem vamos pensar que, por exemplo, o Brasil, na década de 90, tanto PT quanto PSDB tinha grupo de base. PSDB, quando assumia um governo do Estado, um governo municipal, você tinha um grupo de técnicos intelectuais que estavam lá pensando na concepção do Estado, que entendiam de gestão. O PT também. Você pode até discordar do modus operandi, mas você tem técnicos que entendem de máquina pública. E você tinha um plano estratégico. E um plano estratégico. Você tinha, como você falou, o PSDB tinha um plano. Isso. Da política. Eles implementaram o neoliberalismo, a questão do Estado mínimo, enxuto. Tudo isso foi pensado. Era uma lógica. A nossa era diferente. Então, mas isso tinha. Hoje não. É que você fala. Há um vazio de pensamento e de ação quando chega ao governo. E o debate passa a ser muito pobre, né? Passa a ser muito pobre porque são de pessoas que não conhecem. Por exemplo, eu lembro de um dos debates aqui da eleição municipal que eu assisti todos os debates aqui entre o prefeito eleito Evandro Leitão e o André Fernandes. Num dado momento, o Evandro perguntou coisas básicas da administração, né? O que é LOA, né? Perguntando coisas básicas da gestão, e você não tem resposta. Do outro lado, você não tinha o que é um CAPS, né? Hoje a gente está... Questões básicas, quais são os seus planos para os CAPS? Então, o que é CRAS? CRAS. Então, assim, o que acontece? Não tem, por quê? Porque não tem vivência de máquina pública. E mesmo aqueles jovens, mas o problema é ele ser jovem? Não, o problema não é ele ser jovem, não. Você pode ser jovem, você pode nunca ter tido experiência na máquina pública, mas você tem o interesse de dialogar diretamente com figuras que tem gestão, que tem interesse, que tem plano, um planejamento estratégico. O que esses grupos, mundo afora, eles experimentam, e aí que está o problema, porque o resultado é concreto, e as cobranças também. Então, nem que você assume a gestão, você tem problemas gravíssimos que vão chegar na área da saúde, hoje, na área do meio ambiente, sustentabilidade, economia, e aí... Na Argentina mesmo, a loucura do Milei, você vê hoje a aprovação dele despencou. Pronto, então... Né? Porque não tem projeto, na verdade. Inflação alta, taxa de pobreza em alta, né? Uma situação de descalabro, né? no país. Mas está conseguindo, quando você conversa com algum econômico, está conseguindo pagar a dívida pública com o FMI. Mas a que preço? Né? A que preço? Ao preço de sufocar a população, né? Que foi o que aconteceu na Grécia, até que mudaram de governo. A Grécia estava numa situação de calamidade, que não tinha recurso para pagar os servidores. Exatamente. E aí você teve uma eleição, a população votou numa coalizão lá de centro-esquerda, que o líder da coalizão disse: olha, não vai ser mais assim. Nós precisamos rediscutir os termos. E agora a Grécia está começando a se reerguer, passou a pactuar de outra forma. Cleito, muito obrigado pela sua participação. E eu queria, antes de encerrarmos, que você pudesse deixar uma mensagem aqui para as pessoas, porque a gente está um mundo em conflito. Isso. Nós estamos um mundo polarizado, mas ao mesmo tempo a esperança é que nos guia. A esperança de um mundo melhor para toda a humanidade. E eu queria que você pudesse fazer um encerramento e deixando uma mensagem para as pessoas que irão nos assistir. Perfeito. Nós vamos nós temos também governos que se iniciarão a partir agora de janeiro, governos municipais. Então, todo governo, quando se inicia, também tem a esperança de melhorar a vida das pessoas. Perfeito. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui discutindo os mais diferentes temas. A gente foi da eleição municipal à geopolítica mundial, então, assim, pincelando, né, que não dá tempo de trabalhar, aprofundar tudo isso aqui. Então, agradeço a oportunidade, parabenizo aqui pela iniciativa
Desejo sorte aos novos gestores, também aos novos parlamentares aqui, diretamente a você. As pessoas falam muito do executivo e acabam esquecendo do legislativo. Eu sou o inverso, eu gosto mais do legislativo porque eu vejo no legislativo a caixa de ressonância da sociedade. Se não for, deveria ser, né? Porque ali você tem a proximidade direta com a população e o debate sobre os grandes temas. Então, boa sorte aos novos parlamentares, né? Muito equilíbrio, muita sabedoria, diálogo permanente, atenção especial com os jovens. Nós hoje vivemos uma dificuldade muito grande, Aglaíus, os jovens apartados de muitos processos políticos democráticos. Então, eu penso que os novos mandatos que vão iniciar em 2025 devem ter uma conexão especial com a juventude, com os jovens, especialmente com os jovens da periferia. É isso, boa sorte e estamos juntos nessa, na próxima e grandes empreitadas. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e não custa nada. Cliquem lá, comecem a seguir o canal Alimentando Corações e eu tenho certeza que vocês vão curtir esse episódio, que foi um debate, a gente pincelou sobre tudo, mas foi uma aula sobre a conjuntura. Obrigado, Cleiton, e um grande abraço, até a próxima.